Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre os preparativos da Justiça cearense para a Semana Nacional da Conciliação. Veja também, Pleno do TJCE elege novos dirigentes do Poder Judiciário Estadual e confira as ações promovidas pela Justiça durante o mês do servidor público. O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará elegeu os gestores do Judiciário para o biênio 2017-2019. Os novos dirigentes serão os desembargadores Francisco Gleidson Pontes Filho, presidente, Washington Luiz Bezerra de Araújo, vice-presidente, e Francisco Darival Bezerra Primo, corregedor-geral da Justiça. A eleição foi conduzida pela chefe do Judiciário cearense, desembargadora Iracema Vale. A magistrada convocou cada um dos integrantes do Pleno a depositar o voto na urna, primeiro com o nome do candidato a presidente. Por unanimidade, com o voto dos 35 presentes, foi eleito o desembargador Gleidson Pontes. Em seguida, o colegiado votou em Washington Araújo para vice-presidente e Darival Bezerra para corregedor-geral da Justiça. A presidente do TJCE lembrou que essa foi a primeira eleição após a aprovação do novo regimento interno do Judiciário cearense e elogiou os futuros gestores. São pessoas sérias, justas e honestas e que tenho certeza que eles vão continuar e melhorar, aperfeiçoar sempre no que for de melhor para o jurisdicionado, para o povo cearense. Achei que foi uma eleição muito boa, né? Mostrou a unidade do tribunal e espero e tenho uma confiança de que os novos eleitos, pela capacidade e pelo que eles já demonstraram no exercício da magistratura, poderão, cada um, na sua função, dar uma grande contribuição ao Poder Judiciário do Estado de Ceará. Natural de Jaguaruana, Gleidson Pontes tem 64 anos e é desembargador do TJCE desde janeiro de 2011. Ele ingressou pelo 5º Constitucional na vaga destinada aos advogados. É integrante da 3ª Câmara de Direito Público e supervisor do NUPEMEC, Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. O magistrado falou sobre os desafios à frente da Justiça Estadual. Disse há pouco, aqui em plenário, que era um duplo sentimento, né? De alegria, de gratidão, mas ao mesmo tempo de responsabilidade ímpar, não é? Você lidar com um tribunal com 43 membros e outros 500 e poucos juízes do estado do Ceará, você comandar esse poder complexo de servidores, de reivindicações, de demandas judiciais, de jurisdicionados. Enfim, é uma demanda muito grande que exige do presidente uma energia forte, uma presença cotidiana no tribunal. Washington Araújo é natural de Campo Maior, no Piauí, e tem 56 anos. Ingressou na magistratura cearense em março de 1992 e assumiu o cargo de desembargador em fevereiro de 2011 pelo critério de merecimento. Atualmente integra a 1ª Câmara de Direito Público. Ele falou sobre as expectativas para assumir a vice-presidência, que hoje tem à frente o desembargador Filgueira Mendes. Uma característica do desembargador Gleidson, que é o presidente eleito, é trabalhar em equipe, né? Nós, há 2 semanas que nos reunimos, várias vezes, eu, ele e Darival. As nossas equipes estão sendo escolhidas de comum acordo, né, para que haja unidade. E é uma característica da personalidade dele, ele só sabe trabalhar em equipe, né? Então as expectativas são as melhores possíveis. Darival Bezerra é de Farias Brito, tem 67 anos e ingressou na magistratura em 1981. Foi eleito desembargador em 2011 pelo critério de antiguidade e atualmente preside a 3ª Câmara Criminal. Ele vai assumir a Corregedoria-Geral da Justiça no lugar de Lincoln Araújo e se comprometeu a honrar os votos recebidos. É muita confiança, muita amizade e eu só poderei ser grato a todos. Vou procurar honrar o desejo, o apoio, o voto dos meus colegas. Quero também dizer que estarei ao lado do desembargador Gleidson Pontes e ao lado do desembargador Washington, trabalhando conjuntamente. A eleição dos novos dirigentes do Judiciário cearense ocorreu durante sessão do Pleno, realizada no dia 27 de outubro. A posse deve ocorrer até a última semana de janeiro de 2017. Eles vão ocupar os cargos por 2 anos. A Ouvidoria-Geral do TJCE completou 12 anos de funcionamento. Para marcar a data, foi promovida palestra com a professora e jornalista Adísia Sá.
primeira ombudsman do Ceará e segunda do Brasil, a Dízia Sá explicou como foi a experiência de ouvir as demandas da população e ressaltou a importância de uma ouvidoria nas instituições públicas. A ouvidoria em si, ela é importante porque é um canal que o cidadão sabe que está sempre aberto à sua disposição. Então, na hora que você sabe que tem um canal que pode chegar com as suas reclamações, com as suas reivindicações a um órgão superior que tem o poder de resolver o seu problema, isso já dá uma segurança muito grande. E a ouvidoria tem esse papel, porque a ouvidoria ela não é seletiva, quer dizer, ela é para o atendimento a todo cidadão. Desde aquele de estar de pé descalço, de chinelo, ao doutor. O evento contou com a presença do ouvidor-geral do TJCE, desembargador Francisco Gomes de Moura, que falou sobre a função desempenhada pelo órgão. A partir do momento em que a instituição sabe, pode sentir, né, as necessidades do jurisdicionado, ela pode buscar a solução para os problemas. Então, o mais importante da ouvidoria é exatamente isso, aproximar-se do jurisdicionado e, juntamente com ele, buscar a solução para os problemas. Também estiveram presentes ex-ouvidores do tribunal. Acredito que todos captaram a experiência da professora Dízia e nos deixou o aprendizado de que precisamos ser simples e humildes no exercício da ouvidoria. De janeiro a setembro deste ano, a ouvidoria do TJCE contabilizou 5.472 demandas. Já em 2015, foram registrados 6.465 atendimentos, a maioria por e-mail. Além disso, a ouvidoria promoveu 6 audiências públicas para ouvir sugestões da população para a melhoria do serviço. E em novembro realizará mais 2, no dia 10, no Fórum de Tapipoca e no dia 18, em Iguatu. Magistrados, promotores de justiça e defensores públicos estiveram reunidos durante 2 dias para discutir políticas públicas envolvendo infância e juventude. O encontro ocorreu na Associação Cearense do Ministério Público. Essa é a 7ª edição do encontro, realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. O evento contou com a participação da desembargadora Vilalba Lopes, que está à frente da Coordenadoria da Infância e Juventude e da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, além de juízes das varas da infância e juventude da capital. É muito importante um encontro como esse, com várias instituições, porque a gente faz ali, vamos dizer, as ideias convergirem para determinados pontos. No final de uma discussão dessa, muitos encaminhamentos são realizados e a gente vai... Dessa maneira, a gente vai evoluindo no sistema socioeducativo. O sistema socioeducativo não se resolverá, a crise nesse sistema não se resolverá por uma decisão judicial pontual que é tomada, seja em Fortaleza, seja em qualquer cidade do Estado. Não é por conta de uma ação civil pública que o Ministério Público, a Defensoria Pública ajuiza. É a partir da junção de esforços e a partir de um trabalho que envolva não só o sistema socioeducativo, mas as políticas públicas voltadas para os mais vulneráveis. É fundamental, não é? O sistema socioeducativo é composto de vários atores. Então tem o sistema de justiça, onde tem o Ministério Público, o Judiciário, Defensoria, e tem os órgãos do Executivo. A superintendência é um deles. A superintendência é que faz então a execução da medida judicial. Então é ela que cuida no Estado das unidades de internação e das de semi-liberdade. Já no município é quem faz a execução das medidas em meio aberto. Então a articulação desses atores são sempre feitas em alinhamento com a legislação vigente e, portanto, junto com o sistema de justiça. A programação contou com palestras de especialistas do Ceará e de outros estados, debates e exibição de vídeos sobre a situação da infância e juventude. Entre os temas apresentados estiveram os desafios do sistema socioeducativo, prevenção de homicídios na adolescência, as dificuldades para a redução do acolhimento institucional e o direito à convivência familiar. Também foi apresentado o provimento da Corregedoria Geral da Justiça, que orienta os juízes a utilizarem o Cadastro Nacional de Adoção. No nosso país, além da cultura da adoção intuito persona, que é aquela que eu entrego o meu filho para alguém que eu conheço ou que eu não conheço para adotar, é também para evitar o tráfico de crianças, certo? É que pessoas paguem pelas crianças, que apesar da gente achar que não existe, porque por ser uma prática absurda e injusta, mas existe. Só é possível a adoção no Brasil
fora do Cadastro Nacional de Adoção em 3 casos. Quando eu adoto o filho do meu cônjuge, que é a adoção unilateral, quando o adotado é meu parente, ou quando eu tenho a guarda judicial de criança maior de 3 anos. Com essa nova lei, o que é que se procura? Procura-se uma família para uma criança, e não uma criança para uma família. No próximo bloco, vamos falar sobre os preparativos do Judiciário Cearense para a Semana Nacional da Conciliação. Voltamos já. O mês de outubro foi todo dedicado aos servidores do Poder Judiciário. Atividades de saúde e cultura fizeram parte da programação nas unidades da capital e do interior. As atividades diversificadas incluíram palestras, ações de saúde, apresentações culturais, roda de conversa literária e aula-espetáculo. As ações ocorreram em Fortaleza, Aquiraz, Maracanaú e Caucaia. A programação teve início com a oficina de temperos naturais, que contou com palestra de nutricionista para explicar como reduzir o consumo de sal nos alimentos. Muito bom, como aprender, né, a fazer umas coisas mais naturais para a gente no dia a dia. Eu achei muito importante. A preocupação com a saúde do servidor também motivou ações de aferição da pressão e glicemia. É uma forma de conscientizar, né? Levar informações para conscientizar para hábitos melhores, para, de repente, procurar médicos, procurar ajuda, para que a saúde mental, a saúde do corpo esteja em sintonia com o trabalho. Outro destaque da programação pelo mês do servidor foi a palestra sobre o artista plástico Cândido Portinari, ministrada pelo filho João Portinari. Essa palestra, por exemplo, aqui, eu faço praticamente há 37 anos, pelo Brasil todo, fora do Brasil também, porque a imensa maioria das obras deles está invisível para o público, né? Está em coleções particulares, né? Então está aqui em particular e principalmente com servidores públicos, né, que estão em contato com a realidade brasileira, assim, num corpo a corpo diário, para mim é uma grande honra. A programação artística contou ainda com a divertida aula-espetáculo, proferida pelo comediante, ator e advogado Haroldo Guimarães, sobre o tema Como fazer muitas coisas ao mesmo tempo e permanecer feliz. Esse tipo de assunto chamou a atenção, né, do pessoal do Tribunal de Justiça, uma vez que muitas pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo e acham que isso é um indicativo de infelicidade ou de insucesso profissional. Muito pelo contrário, o ser humano é múltiplo. O ser humano, por sua natureza, é múltiplo. Ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Ou muitas profissões, ou tem muitos hobbies, ou tem muitas habilidades, né? Esse encaixotamento enciclopédico, esse encaixotamento profissional é uma ilusão. Na verdade, o ser humano ele precisa fazer o que tem vontade de fazer para só assim ele ficar satisfeito. Então a conversa foi essa. O encerramento da programação ocorreu em 28 de outubro, data em que é comemorado o Dia do Servidor. O escritor Juarez Leitão conduziu roda de conversa literária sobre contos e causos cearenses. Ainda na solenidade, houve entrega de certificados aos vencedores da campanha Eu Faço Judiciário. Os participantes produziram conteúdo artístico relacionado ao trabalho na justiça e aos valores que constituem o atual plano estratégico, entre eles celeridade, efetividade, transparência e responsabilidade socioambiental. Os trabalhos foram divididos das categorias fotografia e poema. Juarez Leitão leu o poema vencedor, escrito por Jailson Nobre, servidor da comarca de Barbalha. Lara Coy, colaboradora da SMEC, ganhou na categoria fotografia. Decidi participar porque eu acho importante a gente mostrar o trabalho que está sendo feito pelas pessoas, assim, um trabalho diferenciado, que é um cuidado especial com as famílias que estão passando uma fase difícil, que é a ruptura do estado de casamento para depois ser pais e mães separados, cuidando da família. Segundo o secretário de Gestão de Pessoas do TJCE, as ações promovidas em outubro tiveram o objetivo de valorizar os servidores e incentivar a expressão artística. Em vez de trabalharmos a Semana do Servidor Público, trabalhamos o mês inteiro. O mês inteiro foi dedicado a palestras, a ações afirmativas para a atenção dos servidores, no que diz respeito à saúde. Foi nesse sentido de resgatar um pouco
esse valor que o servidor público tem com ações simples. Carlene Botelho foi uma das organizadoras e destacou o retorno positivo dos servidores. O que eu tenho ouvido são emoções, aplausos e elogios. As pessoas sempre dizendo, olha que programação de nível elevado, que programação tão boa, tão rica de palestras, eu nunca tinha visto nada assim no Poder Judiciário. E o detalhe mais importante, todas essas palestras foram filmadas pela própria Divisão de Educação Corporativa para que fossem e para que sejam, num breve futuro, compartilhadas com as comarcas do interior. A Semana Nacional da Conciliação deste ano será realizada de 21 a 25 de novembro. No Ceará, o evento está sendo organizado pelo NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça. Para falar sobre os preparativos para a mobilização, eu converso com o desembargador Gleidson Pontes, supervisor do NUPEMEC. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Desembargador, como é o trabalho do Poder Judiciário cearense para promover a Semana da Conciliação? É um trabalho que envolve os órgãos do Poder Judiciário, servidores, magistrados, voluntários também, que é patrocinado pelo Conselho Nacional de Justiça a nível nacional. E o NUPEMEC tem essa incumbência estadual de disseminar isso com as varas, não só da capital, mas também no interior, reforçando a necessidade de se implementar ações voltadas para a solução dos conflitos na Semana da Conciliação. A gente faz reuniões com os magistrados para estimulá-los a agendar o maior número de processos. Isso faz parte de uma política pública há muito já desenvolvida, nós já estamos aí além da 10ª semana, e isso vem a cada ano sendo mobilizado e envolvendo mais pessoas, de modo que a gente tem constatado o êxito nesse projeto. E qual a expectativa para este ano em relação às edições passadas? Uma crescente. Todos os anos a gente espera suplantar os dados, os números apresentados em anos anteriores. Ano passado nós tivemos aqui no Ceará um agendamento em torno de 22 mil ações. E desse total nós resolvemos em torno de 41%. Então a expectativa é sempre essa, de superar os números dos anos anteriores, até porque, como vem evoluindo essa prática, espera-se que venham mais pessoas em busca dessas soluções. Desembargador, o que é preciso fazer para participar da Semana da Conciliação? Primeiramente, o interessado pode se dirigir ao juízo, através do seu advogado ou pessoalmente, pedindo que agende esse processo para a Semana da Conciliação, de preferência com antecedência no mínimo 15 dias, porque tem os preparativos, tem que você agendar, fazer as comunicações, mas não só por esse meio, nós temos também, através do site do tribunal, uma ferramenta chamada Quero Conciliar, onde você pode fazer o agendamento desse processo. E, além disso, os próprios juízos das varas, eles escolhem aqueles procedimentos que estão mais próximos de uma conciliação, já que não for ainda exarada uma sentença, a qualquer tempo pode ser feito esse procedimento de conciliação. E que tipo de processo pode ser agendado? A princípio, são os processos cíveis, família e sucessões. São aqueles onde a transação é possível entre as partes. Não envolvendo menores, porque envolvendo menores já tem a participação do Ministério Público, tem um passo a mais a ser dado. Mas, a princípio, são os processos que envolvem essas matérias. E quais os parceiros envolvidos nesse grande evento? Aí temos juízes, advogados, servidores, voluntários e todos aqueles partícipes, direto ou indiretamente, no feito. O Judiciário em Evidência faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre mediação e conciliação. Adição pública, ato pelo qual o promotor de justiça, após ter oferecido denúncia, inclui novos nomes ou novos fatos. Estamos de volta, o assunto da entrevista é a Semana Nacional da Conciliação. Nosso entrevistado é o desembargador Gleidson Pontes, supervisor do NUPEMEC. Desembargador, quantos processos já foram solucionados este ano por meio da conciliação e da mediação? Aproximadamente 56 mil processos. Esse número já nos dá
um significado bem relevante de como a mediação e a conciliação são úteis à solução dos conflitos. Imaginemos se conseguíssemos, na Semana da Conciliação, esse número. Então, é uma concentração de esforços que se faz na Semana da Conciliação para mobilizar a sociedade, sobretudo as partes e advogados, com esse intuito de reduzir o número de processos hoje existentes no Poder Judiciário. O senhor acredita que está havendo aumento da procura pelos métodos autocompositivos de solução de conflitos? Sim, acredito, e os números já nos dão conta disso. Esse último número que anunciamos agora, de 56 mil, é um bom exemplo, né? Afora a evolução que se tem nas semanas da conciliação anteriores, sempre os números são evolutivos. Desembargador, e como fazer para agendar uma audiência de conciliação fora do período da semana? Pois bem, nós temos o Quero Conciliar, que é essa ferramenta que eu antes me referi, existente no sítio do Tribunal de Justiça. E as partes podem, elas mesmas, fazer esse agendamento. Pedirem, dizendo que querem resolver o seu conflito processual mediante conciliação para solucionar o processo. Enfim, solucionar o conflito, porque o bom da mediação e da conciliação é o resultado, porque você acaba não só com o processo, mas resolve também o conflito que existe entre as partes. Como o novo Código de Processo Civil estimula a conciliação e a mediação? Eu diria que foi o marco para um desencadear mais proativo. Porque até então a conciliação era vista como algo de espontaneidade apenas das partes. Os juízes não tinham muito estímulo para buscar a conciliação porque sempre era inexitosa. Ele marcava essa audiência, as partes não compareciam e terminava tendo que efetuar um provimento jurisdicional. A lei da mediação e o Código de Processo Civil tornaram essa prática obrigatória. Por isso que a tendência é que a gente tenha mais soluções pré-processuais do que propriamente com o resultado final de uma sentença judicial. Quantos centros judiciários de solução de conflitos foram implantados na atual gestão? Implantamos 62. Temos ao todo implantados 106. Talvez falte conclusão de uns 4. Então, este ano, nós mais que dobramos o número de centros em atividade, com uma boa marca. Qual a importância da parceria com as universidades? O fato de você conveniar com as universidades já agrega mais importância ao projeto. A universidade tem responsabilidade social. Ela forma pessoas vocacionadas ao ramo do direito, da psicologia, da sociologia, e essas pessoas podem ser agentes multiplicadores nessa pacificação social que tanto se busca. E, desembargador, quantas capacitações o NUPEMEC promoveu este ano? Este ano nós promovemos mais de 20 cursos, em cada turma em torno de 50, então nós temos aí treinados 1.000 pessoas. Quem pode participar dos cursos e qual o perfil de um mediador e conciliador? Pessoas formadas há pelo menos 2 anos, em qualquer curso superior, e que conclua com êxito esses cursos que são ministrados através do Tribunal de Justiça, obedecendo à resolução do Conselho Nacional de Justiça, que lá tem os critérios, que são exatamente os objetivos esses que citei. Da formação acadêmica de 2 anos e que tenha concluído com êxito estes cursos. O NUPEMEC, em parceria com o CNJ, promoveu recentemente um curso de formação de instrutores em mediação e conciliação. Qual a importância dessa iniciativa? Suma importância também, Pamela, porque nós tínhamos aqui no Ceará apenas 5 treinadores, instrutores, pessoas que formavam esses mediadores. Então aí você já imagina a dificuldade de você com 20 turmas, com 5 pessoas para fazer o acompanhamento. Porque tem 3 fases,
que a fase à distância, tem a fase do acompanhamento e tem a fase presencial, que é executada exatamente num ambiente de mediação e conciliação. Tem que ser acompanhado até o final dessa etapa. Nós conseguimos que o CNJ trouxesse ao Ceará, a desembargadora Iracema foi muito feliz e importante nesse momento, abraçou a ideia e nós conseguimos que o CNJ mandasse seus instrutores para realizar esse treinamento de instrutores aqui em Fortaleza. E nós tivemos a grata satisfação de treinar 26 pessoas. O senhor, enquanto presidente eleito, pretende dar continuidade ao trabalho de valorização dos métodos consensuais de solução de conflitos? Com certeza, até porque eu acredito nisso piamente. A minha vocação é conciliatória, então não poderia jamais deixar de abraçar essa causa. Os 2 anos que estou à frente do NUPIMEC não tenho feito outra coisa senão estimular os magistrados, aqueles que são vocacionados principalmente a se imbuírem na gestão dos centros. Isso tem acontecido de forma satisfatória, muitos magistrados que são realmente envolvidos com a causa e a gente tem colhido resultados positivos nessa área. Não só com a ampliação dos centros, que já foi registrado, mas também com a participação efetiva, não só de magistrados e voluntários. Isso é muito rico para o Poder Judiciário contar com essas pessoas que são vocacionadas para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Eu conversei com o desembargador Gleidson Pontes, supervisor do NUPEMEC. Muito obrigada pela entrevista. São as ordens, obrigado também. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJCE Oficial. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.